Veja hoje no Jornal Breve: coronavírus. Congresso discutirá adiamento de eleição sem estender mandatos, diz Maia. Estamos perdendo a batalha contra o vírus, diz chefe de centro de coronavírus em São Paulo. Câmara aprova obrigatoriedade de uso de máscara com multa de até R$600. Vamos às notícias. Coronavírus. Congresso discutirá adiamento de eleição sem estender mandatos, diz Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta terça-feira que o Congresso Nacional discutirá o adiamento das eleições municipais deste ano, sem estender o mandato dos atuais prefeitos. O adiamento seria uma prevenção por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente da Câmara, a maioria dos líderes da casa defende o adiamento desde que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores não sejam prorrogados. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se houver, para o dia 25 do mesmo mês. Maia afirmou que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, deve criar um grupo de trabalho conjunto formado por deputados e senadores para decidir sobre a questão. Segundo Maia, o grupo pretende tratar da questão também com o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro assumirá o comando da corte no dia 25 de maio. No começo do mês, Barroso declarou em entrevista à Globo News que um ponto central para o adiamento das eleições seria a testagem das urnas eletrônicas, prevista para junho. Se os procedimentos fossem prejudicados pela pandemia, segundo o ministro, um adiamento teria que entrar em pauta. Barroso também defende que as eleições sejam mantidas em 2020 para evitar o risco de prorrogação dos mandatos atuais. Ainda de acordo com o ministro, a ocorrência do primeiro turno no primeiro fim de semana de outubro está definida na Constituição e, por isso, a mudança deve partir do Congresso. Estamos perdendo a batalha contra vírus, diz chefe do Centro de Coronavírus em São Paulo. O Brasil está perdendo a batalha contra o coronavírus, disse nesta terça-feira o presidente do Instituto Butantan e coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, Dimas Covas, que fez um apelo para que a população fique em casa durante os feriados antecipados desta semana. Ele disse que a epidemia de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, está em ascensão no Brasil. Também lembrou que na segunda-feira o país tornou-se o terceiro com maior número de casos de doença, disputando com a Rússia o segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou nesta segunda-feira a proposta do prefeito Bruno Covas para antecipar os feriados de Corpus Christi de 11 de junho e da Consciência Negra, marcado para 20 de novembro, para a quarta e a quinta-feira, além da decretação de ponto facultativo na sexta. Além disso, o governador João Dória propôs à Assembleia Legislativa do Estado a antecipação do feriado de 9 de julho para a segunda-feira. As antecipações visam elevar as taxas de isolamento social no Estado, que tem ficado abaixo de 50% em dias de semana. Dimas Covas disse que a expectativa das autoridades de saúde paulistas é que o isolamento fique acima de 55% e, idealmente, ultrapasse os 60% nos dias de feriado antecipados. O coordenador de Centro de Contingência do Estado sinalizou que o atual decreto de quarentena no Estado, com validade até 31 de maio, deve ser prorrogado. Também afirmou que a elevação do isolamento social, medida preconizada pela OMS para frear a disseminação do vírus, pode evitar que medidas mais restritivas, como um eventual lockdown, sejam adotadas. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, há 65.995 casos confirmados de Covid-19 em São Paulo e a doença já matou 5.147 pessoas. A ocupação dos leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, está em 71,4% em todo o estado e em 88% na região metropolitana da capital paulista. Nacionalmente, de acordo com os números do Ministério da Saúde,
Existem 254.220 casos confirmados de Covid-19, com 16.792 mortes. Câmara aprova obrigatoriedade de uso de máscara com multa de até R$ 600. O projeto foi aprovado em votação simbólica, ou seja, sem contagem de votos. Esse acerto é possível quando há concordância entre as bancadas partidárias. Ainda estão sendo analisados os destaques, trechos da proposta votados separadamente. Concluída a apreciação, o texto irá ao Senado. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, líder da bancada de seu partido na Câmara. A proposta obriga os estabelecimentos autorizados a funcionar durante a pandemia, inclusive órgãos públicos, a fornecer máscaras a seus funcionários, mesmo que de fabricação artesanal. A multa ao estabelecimento descumpridor da norma será de até R$ 300 por funcionário, podendo ser dobrada quando houver reincidência. O texto aprovado pelos deputados determina que os recursos vindos das multas aplicadas sejam utilizados no enfrentamento ao coronavírus. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.